se eu não falar sobre graça. Então, as crianças vão sair, tá? Lá vai ter essa linha bem mais bonitinha. Nós vamos falar sobre graça e gratidão. E é interessante que às vezes eu já tinha pensado em falar sobre gratidão essa semana, e Deus prepara uma história que eu vi essa semana ainda de duas pessoas que foram chamadas para ouvir a herança. Uma pessoa deixou uma herança muito, muito boa para duas pessoas, né? 2 irmãos. E a leitura para o primeiro irmão foi que ele ganhou $1 milhão. Já pensou isso? $1 milhão? Eu nem sei quanto é, tá? Se aplicar, ele pergunta para os mexem com dinheiro aí, dá um dinheirinho bom que você viver a vida toda sem tranquilidade. Aí o outro recebeu $2 milhões. Aí perguntaram para o primeiro assim: o que você achou do que você ganhou esse $1 milhão? Ele falou assim: eu acho que eu perdi $1 milhão. Não é estranho, né? Ele não ficou contente que ele ganhou $1 milhão, ele ficou triste porque ele não ganhou 2. Que o outro fez alguma coisa melhor que ele para ganhar 2, né? E a gente vê nessa história, uma questão de ingratidão. Sabe, nós estamos e a gente vive numa sociedade que não é grata. Não é grata pelos pais que tem, não é grata pela família que tem. Eu vi também uma história de umas crianças lá no Nordeste, 3 crianças, 2 meninas e um menino, que um rapaz construiu uma casa para eles. Eles moravam numa casa em que vivia mãe, pai, filhos, todos num quartinho, com uma cozinha pequena e nem sala tinha. E aí uma pessoa construiu uma casa para eles e as 2 irmãs ganharam um quarto para elas. Terra batida, né? E elas entram naquele quarto com uma alegria. Elas olham e falam: mãe, uma cama para mim. E aí eu falo assim: nossa, hoje, né, se a gente tem alguma coisa, eu acho que a vida nossa está melhorando muito. Se a gente for pensar atrás, quando a gente tinha, né, às vezes eu ganhava um tênis do meu irmão mais velho, né? Quando ele comprava o tênis, eu ficava esperando, ele falava assim: Gastou, eu vou comprar outro, porque aí eu ganhava aquele tênis. Nossa, para mim era a maior alegria do mundo. Então, a gente vem e às vezes a gente vai educando nossos filhos a serem ingratos, a não estar contente, né? E gratidão tem muito a ver com alegria e contentamento. E graça, o entendimento da graça de Deus é o que faz com que a gente passe a ter uma maneira diferente de viver e de enxergar, né? Vamos ler Colossenses 3, 16 e 17. E vamos orar. Depois a gente lê. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã. Senhor, o Senhor sabe o quanto que nós fomos felizes nesse lugar. Não sei, Deus, a noção de cada um tem, tudo que o Senhor fez aqui. Porque quando o Senhor faz algo, já é motivo para que a gente seja totalmente feliz. Pessoas foram salvas nesse lugar, para a Tua glória. Pessoas foram edificadas, famílias foram restauradas, tudo para a Tua glória. Agora a gente está deixando esse lugar. Peço que o Senhor abençoe o dono desse prédio, que o Senhor faça com que ele seja feliz, que ele consiga os planos que ele tem para esse lugar. Mas também, Deus, que na saída nossa para esse novo templo, novo local, que a Tua igreja se una num propósito muito maior do que um templo propriamente, mas de comunhão, de amor, de restauração, de evangelização, que o Senhor nos use como instrumentos naquele lugar, mas que o Senhor faça-nos lembrar de tudo que o Senhor fez, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos cuidado. Obrigado mesmo, Deus, porque nós não temos palavras para colocar diante do Senhor, senão a gratidão por tudo que o Senhor é e representa para nós, principalmente pela Tua graça.
Deus, eu peço que o Senhor, nessa palavra que a gente vai ler, nessa pregação, que o Senhor abençoe aqueles também que estão em casa, que vão ver, mas que o Senhor fale aos nossos corações, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Colossenses 3, 16 e 17, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Deus Pai. Né? Paulo, ele é considerado o apóstolo da graça, né? Porque a questão da graça está embutida em todos os livros. Fé, graça está constantemente sendo colocada diante da igreja, as igrejas que ele pastoreou, a igreja que ele formou, né, com o trabalho missionário dele, são igrejas que tinham problemas, como todas as igrejas têm, mas ele sempre estava dando graças pela igreja, dando graças pelo povo da igreja, né? Algumas com maior alegria, outras com exortação, mas Paulo, ele era grato pela igreja, grato pela salvação de Cristo, grato por Deus estar usando ele na obra, né? Então, ele demonstra essa gratidão, né? Ele fala com uma alegria em Cristo, né? E porque Paulo, ele era um perseguidor, ele tinha um coração amargo, porque a lei para ele era aquilo que garantiria a salvação dele, né? E quando ele entende a graça, quando ele é alcançado pelo Evangelho, aí a percepção dele de tudo que ele imaginava muda, né? Então ele vem falando sobre essa questão de que a palavra tem que ser ricamente habitada em nós, né? Que a gente tenha um conhecimento profundo da palavra, porque a palavra nos transforma, a palavra que nos muda, né? E eu queria falar sobre graça, para que a gente entendesse o que é ser grato a Deus. Primeira coisa é com relação à graça. O que é a graça, né? Uma definição que todo mundo usa é que a graça é o favor imerecido. Ninguém de nós merecíamos estar aqui hoje. Ninguém de nós estava merecido a vida que nós temos, né? Nós não merecemos nada disso, mas é pela graça de Deus. Diante de Deus nós não merecíamos, né? E a questão da gratidão que nós temos como consciência da graça de Deus que foi derramada sobre a nossa vida. Nós somos salvos pela graça, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender com relação à graça é que não há mérito em nós na salvação, né? Nós somos salvos pela graça, é um presente de Deus. E eu queria ler um texto lá em Romanos, capítulo 4. A gente vai ler alguns textos sobre graça, para mostrar realmente que Paulo, ele tinha isso, como a graça, como a percepção dele sobre graça era maravilhosa, e ele passa isso para nós. E a gratidão vem disso. Se nós não compreendemos isso, nós não vamos ser gratos. Nós sempre vamos achar que está faltando alguma coisa. O meu casamento não está bom, alguma coisa está faltando. Meus filhos não me obedecem, o meu emprego não está bom, né? Como aquele rapaz, né? Que ganhou $1 milhão e ficou triste porque não ganhou 2, né? E aí, o Romanos 4, Paulo está falando com uma igreja, com um povo, que era uma discussão danada entre os judeus e os gentios. Os judeus achavam que a lei é que fazia com a diferença, que eles eram da lei, né? E os gentios também achavam que agora não precisavam de nada mais, porque foram salvos ali e tal. Eles tinham uma confusão, né? E Paulo fala no capítulo 4, o 4 e 5, ele fala assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, né? Isso é o grande ponto que a gente às vezes não entende, que quando a gente acha que a gente está fazendo algo que Deus tem que nos dar alguma coisa em volta, nós não entendemos a graça. Se eu sou salvo por aquilo que eu faço, né? É assim que muitas pessoas falam: eu sou bom, eu faço tudo certinho, então Deus vai me receber, né? Isso é a religião ensina para nós que o que nós fazemos é que nos vai dar o mérito e a garantia daquilo que a gente vai receber do Senhor. Por isso que tem muitas pessoas que estão trabalhando e tudo, e quando são decepcionadas por alguma questão, culpam Deus, eles não entendem.
Os propósitos de Deus são maiores que aquilo que a gente entende. E aqui Paulo está falando, se você trabalha, então o seu salário é considerado como favor, né? Você merece o trabalho, você trabalhou arduamente, você merece aquilo que você fez, né? E às vezes a gente não está grato nem porque a gente ganha de forçar eu merecia mais, assim que nós somos, né? Mas aí ele fala no 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada, atribuída como justiça. Então, nós, o que Paulo está falando, vocês e ninguém faz nada para merecer a salvação. A justiça nossa é pela fé. Nós somos justificados pela fé. Então, a gente tem que entender isso, porque senão nós não vamos ser gratos a Deus. Quanto mais nós entendemos isso, que eu não merecia, o que eu merecia era condenação, aí eu paro, puxa vida, como que eu tenho que agradecer a Deus? É um entendimento que Paulo teve. Paulo, quando ele foi salvo, ele falou, Deus, por que o Senhor foi tão misericordioso? Que eu caminhei a vida toda achando uma coisa e agora eu entendi. E se o Senhor me levasse lá e condenasse, o Senhor era justo. O Senhor era totalmente justo se o Senhor me condenasse. Por tudo que eu fiz, né? Tanto que Paulo fala assim, eu sou o maior dos pecadores. Ele tinha essa noção do que o pecado fazia mal, né? E a graça de Deus o alcançou. Essa era a percepção de Paulo, por isso que ele é grato, né? A Efésios fala assim, pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se gloriar na presença de Deus, falando, Senhor, eu fui perfeito, correto, nada disso. A graça dá a percepção de nós não merecíamos nada de Deus. Hoje, se nós acordamos e nós respiramos, é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Se nós temos a possibilidade de fazer a obra de Deus, é pela graça dele. Porque nós somos perdoados e o perdão, ele é tão ligado à graça, né? Quando a gente perdoa, a gente está agindo com graça. A mesma graça com que Deus agiu com cada um de nós. Perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Deus nos perdoou pela graça, né? E o perdão é graça. E quando a gente libera o perdão, nós estamos agindo com graça. Eu vou assumir a consequência do preço do que aquela pessoa me fez, o mal que ela me fez, eu vou assumir a consequência disso, né? Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, né? Então, quando a gente compreende isso, Deus, como eu sou abençoado, os meus problemas, eles passam a ser olhados de forma diferente, né? Eles passam a ser olhados em forma diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender para ser grato a Deus, para ter gratidão a Deus, é que eu fui salvo pela graça, né? Tito fala assim que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? A graça de Deus está aí, nós estamos vivendo no tempo da graça. Por isso que a gente pega o Evangelho, olha, você é pecador, você precisa do Senhor, mas Ele já deu o meio da sua salvação. Quando Cristo morreu na cruz, foi pela graça, né? Para a gente entendimento nosso. A graça de Deus é toda suficiente. 2 Coríntios 12, 9. Quando Paulo estava num momento em que ele teve uma visão maravilhosa de Deus, e ele ficou tão impactado com aquilo, que ele não sabia, e ele fala assim, ele não fala nem assim, eu conheço um homem, né? Ele não fala que foi ele fala, eu conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado, e ele fala sobre algo que aconteceu com ele tão extraordinário, mas para que ele não se ensoberbecesse, né? Para que ele não se considerasse mais do que ele realmente era, né? E no 9 ele fala assim, então Deus me disse, né? Deus falou para ele,
ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Minha graça te basta. Se nós compreendemos isso, as coisas que acontecem à nossa volta, a gente vai olhar de forma diferente. Eu não estou falando que de repente você acontece de alguém falar: você tem câncer, né? E é um câncer muito sério, e você não tem pouco tempo de vida, né? Não é que você vai ficar: Senhor, obrigado por esse câncer. Não. É que você saber que a graça de Deus vai fazer com que você saiba como enfrentar essas coisas. Você vai agradecer a Deus pela possibilidade de você suportar aquilo no Senhor, né? Percepção é diferente, você olha para as coisas de forma diferente, porque você entendeu que você está nesse mundo vivendo sob a graça de Deus, sobre o tempo que Ele te deu, né? Então, primeira coisa, que a graça é o favor imerecido. Nós não merecemos nada, e a gente caminha de graça em graça, de fé em fé, né? Vendo e enxergando a bondade de Deus sobre a nossa vida. E a gente começa a agradecer a Deus pela família que nós temos, pelo emprego que nós temos. A gente passa a agradecer a Deus pelo alimento que nós comemos, né? A gente, às vezes, eu falo isso de vez em quando, né? A gente olha para a mesa, os filhos falam para a gente que não tem nada para comer. Aí você vai ver, tem arroz, tem feijão, não é bom? Tem um ovo, né? Um zoiudo, né? Eles falam. E a gente olha aquilo e fala: quando a gente tem problemas e a gente vê um arroz com feijão com ovo, é tão gostoso, né? Aquele ovo molinho, se derrete no arroz, né? Tem gente que gosta mais duro, né? Não sei, cada um gosta do seu jeito. Mas agradecer pela vida que nós temos, pelos desafios que Deus nos dá. E a gente tem a percepção diferente. Todas as pessoas que entendem isso, elas têm uma vida diferente. Elas saem de casa e gratos. E é o que nós temos que fazer. A graça de Deus também, ela nos ensina, ela é educadora. Tito 2:10. Não, é tipo 2:12, tá? Tá vendo? Por graça, Deus é gracioso comigo. Fala assim: educando-nos para renegadas as impiedades, as paixões mudando, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça nos educa para que a gente tenha uma vida. Ele fala aqui algumas coisas, que a gente deixa a impiedade, deixa a maldade, né? Deixa as paixões que a gente tinha antigamente. E a gente vive no presente século sensato, de uma forma sensata, justa e piedosamente. O cristão, ele é justo, ele é piedoso, né? Ele é sensato. Os frutos do Espírito, eles passam a fazer parte da nossa vida, né? Então, é essa graça que nos ensina, essa graça que nos sustenta, né? Essa graça que nos frutifica, essa graça que nos restaura, né? 2 Coríntios 9, voltando lá, a Deus depois de 1 Coríntios, que fazer 2 Coríntios, que é muito bom também, né? A partir do 6 ele fala assim: e isso afirma: aquele que semeia pouco também pouco se fará, o que semeia com fartura com abundância também se fará. Cada um contribui segundo tiver proposto o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Até isso Paulo ele via, entendeu? Por que você está colaborando com a igreja? Por que você está ofertando para a igreja? Você está fazendo isso por alegria? Isso é questão de você entender que tudo que nós temos, Deus que dá, né? Então eu oferto aquilo que Deus tem me dado e possibilitado de eu ofertar, né? E ele fala assim: se alguém tiver pelo seu coração. Aí o 8 ele fala: Deus pode fazer abundar toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Toda a graça de Deus, é pela graça de Deus que a gente tem a possibilidade de ser abundante naquilo que a gente faz, né? E ele fala assim, como está escrito: distribuiu
deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. Aquilo que eu ofereço, que eu oferto para as pessoas, de uma forma graciosa, né? Aquele que dá semente ao que semeia o pão para o alimento, também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Isso é o tipo de prosperidade que a Bíblia diz que nós temos. Quanto mais você é generoso, mais Deus te dá a oportunidade de ser mais generoso. Não é para você se ensoberbecer, enriquecer, não, é para você ser mais generoso. Ele fala aqui que Ele vai multiplicar o fruto da vossa justiça, né? Enriquecendo em tudo, com toda a generosidade, o qual faz por intermédio de que sejam tributadas graças a Deus. Então, tudo que nós fazemos não é para a nossa glória, é para a graça de Deus, né? Esse texto de 2 Coríntios, ele vai falando várias coisas, né? E ele sempre fala assim, graças pelo dom inefável no final, sempre graça do Senhor. E dessa forma, e você vê as cartas de Paulo, você vê o quanto que ele era agradecido a Deus, o quanto que ele olhava para a vida dele e falava assim, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Ele agradece até pela situação difícil que ele passa. Filipenses 4, a 13, Filipenses 4, 11 a 13, ele fala assim, ó, digo-vos isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando você lê só o tudo posso naquele que me fortalece, né? Aquela coisa assim, eu posso tudo naquele que me fortalece, né? Geralmente isso, mas Paulo está falando, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sei tanto passar dificuldade como sei ter fartura. E a vida dele era assim, constantemente de agradecer a Deus por tudo que ele tinha, por tudo que ele vivia, até mesmo pela dificuldade. Sabe o que é interessante da dificuldade, de a gente ser grato? É que quando a gente vê uma pessoa em dificuldade, a gente tem compaixão. A gente não fica alheio, sabe? Olhar a pessoa sofrendo e você não está nem aí. A pior coisa que tem é você não ter compaixão dos outros. A pior coisa que tem é você não olhar para uma pessoa, ver que ela está sofrendo e você não se colocar no lugar dela. Você não estender a mão, né? Isso é tão ruim, né? A gente tem experiência quando há tragédia lá no sul, a tragédia, muitas pessoas estenderam a mão, isso foi tão bonito, né? Você vê coisas ruins, mas vamos focar naquilo que é bom, né? As pessoas estendendo a mão, ajudando, né? Porque tem compaixão. Isso é um sentimento que Jesus teve por nós, né? Essa graça, essa gratidão nos livra da ansiedade. O mesmo Filipenses diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Senhor, obrigado, Deus, por tudo. Eu estou com uma dificuldade, eu vou colocar em oração diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode me ajudar, né? Eu já te agradeço pelo que o Senhor vai fazer, né? A gratidão antecipada, né? Porque eu sei que Deus está comigo, eu sei que Ele está cuidando de cada detalhe, né? E tem momentos da vida que a gente parece que Deus se ausentou, né? Mas a gente sabe que Deus está presente, né? O livro de Esther é um livro interessante que Esther não aparece o nome de Deus. Você pode ler, procurar lá, não fala de Deus. Mas a presença de Deus é tão impactante que você sabe que Ele está ali. Por isso que Ele está na Bíblia, né? E às vezes a vida da gente, quando a gente tem a percepção da presença de Deus, é tão bom. Seja em qualquer situação, você sabe que Deus está presente, você se tranquiliza. Por mais difícil que seja, você se tranquiliza que Deus está presente, Ele está agindo, Ele está cuidando de mim. E essa percepção nós temos que ter. Gratidão pela graça, gratidão pela presença de Deus, pela misericórdia de Deus, né? Pelo amor de Deus. E a graça, ela também tem uma questão de santificação. Filipenses 1,6. Daqui a pouco a gente vai voltar para o texto de Colossenses, tá, irmãos?
Sabe quando você acha que eu estou vivendo uma vida e eu não sei, eu estou meio sem direção, mas Deus, nesse Filipenses 1,6, ele fala assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, quando que ele começou a boa obra? Quando nós somos salvos pela graça. Ele que começou, ele é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação, né? E ele começou a boa obra, a obra em vós, há de completá-la no dia de Cristo Jesus. Um dia, tá? Essa obra, né, de santificação vai se completar quando Jesus vier. Porque até lá a gente tem luta, né? A carne contra o espírito. O novo homem contra o velho homem, né? Nós caminhamos nessa luta. Todos os dias nós temos uma batalha, não tem? Amém, irmãos? Todo dia nós temos uma batalha, todo dia. Mas Deus, Ele vai completar essa obra. Ele às vezes deixa a gente passar por situações difíceis para nos moldar, para nos trazer de volta. Por isso que eu fico tranquilo, né? Triste, mas tranquilo quando uma pessoa se desvia do Senhor. Deus vai trazer ela de volta. E ela vai falar, nossa Deus, quanto tempo eu perdi na minha vida. Quanto tempo eu perdi longe do Senhor. Né? Davi, quando ele peca e adultera com Betseba, ele fica um tempo. Mas aí no Salmo 51 eles falam, Senhor, meus ossos doíam. Né? Quanto mais ele estava longe de Deus, mais demorava para ele se arrepender, mais ele sentia dor. Falta da presença de Deus, né? Não que Deus não estava presente, mas ele estava longe de Deus, né? Então, a graça que opera uma santificação, que age na minha vida e na sua vida, é o Deus trabalhando, é isso que estou convosco todos os dias, né? E aí a gente volta para o texto de Colossenses 3, né? Que a gratidão, ela leva a uma coisa que chama obediência. Ele fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos e com escrituras, com gratidão em vosso coração, né? Quando a gente começa a deixar a palavra habitar ricamente, a gente tem o que oferecer para as pessoas. A gente começa a obedecer a Deus naquilo que Ele tem nos instruído, né? Perdoa, ama o próximo como a si mesmo, né? Tenha misericórdia. Lembra que Jesus falava para os fariseus, misericórdia, peço e não holocausto, né? Essa é uma palavra que traz. Jesus fala para os fariseus assim, vocês, em vez de ter misericórdia do povo, vocês colocam julgos pesados sobre eles. Tenha misericórdia, vocês, como eu tive misericórdia, como eu sou misericordioso, né? E essa misericórdia se renovou essa manhã, amém? Sobre a minha vida, sobre a sua vida. Já imaginou isso? Como Deus é bondoso, Ele olha para nós com carinho, com amor, Ele sabe que eu preciso, Ele cuida de mim, né? E Ele fala assim, com gratidão em vosso coração. Gratidão, sabe? A gratidão que leva à alegria. Um coração grato é que Deus pede de nós. E é uma coisa tão difícil para nós sermos gratos. Como que nós somos ingratos? Como que nós somos ingratos? Nós somos ingratos primeiro a Deus, porque nós não enxergamos tudo que Ele representa, tudo que Ele fez, todas as coisas maravilhosas que Ele fez por nós. Nós destruímos muitas coisas bonitas que Deus nos fez para nós desfrutarmos, né? Lembra de Adão e Eva no paraíso? O que faltava para aquele casal? Faltava nada para eles, eles tinham tudo. Só tinha uma fruta que estava lá, que Deus falou, não coma dessa fruta. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comas. Do fruto da árvore. Aí ela olha o fruto, como era bonito e tal, e ela pega e come. E Adão vai e come também. Ingratidão. Quantas coisas eles tinham, só aquilo que eles não podiam fazer, né? É complicado essa questão da ingratidão. No 17 ele fala assim,
tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus. Gratidão é quando eu enxergo Jesus em todos os meus caminhos. Né? Tem um livro que fala em seus passos que faria Jesus. É quando eu tenho na consciência o desejo de agir como Jesus agiria. E aí, quando eu entendo a graça e começo a ser grato pela graça de Deus, por tudo que Ele tem me dado, aí a vida começa a fazer diferença. Eu sou grato a Deus por momentos que eu passei antes de conhecer a Cristo. Eu tive algumas situações que eu passei antes de conhecer a Cristo. Quando eu conheci a Cristo, eu comecei a olhar para o passado e falar, nossa, como Deus foi misericordioso, como Deus foi bondoso, né? Eu vejo, né, quando eu ainda namorava a Zita, eu tinha um Fuscão desses mesmo incrementado, um Fuscão era meio laranja, e teve um dia que eu vim numa balada, uma descida, e eu vi lá na frente a curva, não via carro nenhum, eu falei, vou passar. E eu entrei para passar. Na hora que eu entrei para passar, veio um carro do meu lado. E aí ficou 3 carros em 2 pistas. E eu segurei o carro jogando para cá, eu segurando, o carro vindo aqui buzinando. E aí eu toquei com ele roda com roda. E meu carro fez assim. Aí entramos na curva, o outro carro aqui deu uma freada, graças a Deus, né? Eu fui para o lado dele, o outro carro passou por mim, lá na frente ele passou tudo. Falei, nossa Deus, se eu tivesse sido levado naquele momento, qual que era o meu destino? Isso eu entendi depois, né? Mais para frente o cara parou o carro, eu parei o carro do lado dele. Ele falou assim para mim, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem. Eu falei, então vamos embora. Né? Eu olhei na minha roda, tá tudo tranquilo e fui embora. E ele estava com 2 mulherzinhas do lado, pegaram carona com ele. Aí ele foi para Itamonte, eu ia para Virgínia, né? Você vê que a paixão da gente faz a gente ir longe. Aí eu chegando no trevo de Itamonte, as 2 mulherzinhas estavam pedindo carona. Na hora que elas me viram, elas viraram de costas. Com esse eu não vou não, pelo amor de Deus, né? Mas ali eu vi, sabe como que Deus foi bondoso comigo? Eu poderia ter tido um acidente grave ali, né? Então, assim, alguns momentos da nossa vida, sem Cristo, que Deus foi gracioso, Deus foi tão bondoso, tão amoroso, cuidou de cada detalhe. Então, eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado pelos pais que o Senhor me deu, pela família que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, pelos amigos que eu fiz, né? A gente olha e vê algumas coisas que Deus cuida, cada detalhe que Deus cuida, e a gente começa a ficar tão agradecido. Aí a gente começa a agradecer pelas pessoas que Deus nos usou para falar do Evangelho. Quando a pessoa fala assim, olha, você pregou o Evangelho para mim, isso fez diferença, né? Tem pessoas que falam assim, olha, minha família tem um rapaz que ele estava para separar, e o pai dele estava internado lá em São José dos Campos, estava no final da vida do pai dele, e ele falou para mim, se eu não ia com ele lá, ele trabalhou comigo um tempo, e eu fui com ele, foi de carro, e ele falou assim, olha, eu estou separando, não tem mais jeito, a esposa dele tinha traído ele, e ele falou, estou separando, não tem mais jeito. Eu falei para eles, para um pouco para pensar. Há uma possibilidade de restauração? Se há, ora, conversa com ela, perdoa, se for o caso. Mas até o último momento tenta conservar o casamento. Ele falou, você tem filho? Ele tem 2 filhos. Então, pensa sobre tudo, não toma uma decisão, porque Deus não se alegra com a separação. Ele se alegra com a restauração. Eu falei com ele bastante, então fui lá, orei pelo pai dele, e na volta, ele veio em silêncio, eu respeitei o silêncio dele e tal. Passou um tempo, não sei se foi 6 meses ou 1 ano, eu encontrei com ele de novo. O meu irmão tinha encontrado com ele e ele falou para o meu irmão assim, olha, eu ia separar, mas um anjo apareceu no meu caminho. Né? Eu não tenho nada de anjo, né? Mas ele me olhou como um anjo.
brilhoso, né? A luz do Senhor agiu na minha vida, graças a Deus. E aí ele falou que ele restaurou o casamento. E depois eu encontrei com ele, ele me abraçou, falou assim, obrigado por tudo que você falou aquele dia. Aquele dia foi o dia que eu tinha decidido mesmo separar. Mas eu voltei atrás, eu restaurei meu casamento. Eu tive a possibilidade de ir no velório do sobrinho dele. Estava ele, a esposa e os filhos. Né? Uma família que foi restaurada pela graça de Deus. Né? Como que Deus nos usa na vida das pessoas? Quando a gente olha para cada um que está aqui, eu conheço um pouco da vida de todos. Né? Eu vejo graça de Deus. Eu vejo como Deus foi gracioso, como Deus foi bondoso. Com cada um de nós. Cada um de nós. Né? Quando eu tive um problema no coração, essa igreja orou. Eu não vi nada, irmãos. Mas Deus estava presente nessa igreja. A igreja orou, chorou e clamou por mim. Né? Graças a Deus eu estou aqui. Né? Então, quantas coisas que nós vivemos juntos como igreja. Quantas coisas. Quantas pessoas nós perdoamos pela graça de Deus. E Deus restaura, Deus cuida. Como Deus cuidou. Então, entender a graça leva a gente a ter gratidão. Entender a graça, tendo gratidão, Deus nos leva à obediência. E a gente entende o sentido do perdão, da misericórdia, do amor, da compaixão. Ele fala assim, tudo que fizer, seja de palavra e ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, a gente entende assim, peraí, eu pude fazer isso pela graça de Deus, porque Jesus foi bondoso. Se eu posso ajudar uma pessoa na rua, foi porque Deus me permitiu. Se eu posso ajudar uma pessoa da igreja, foi porque Deus me permitiu. E eu sou agradecido a Jesus por tudo que Ele tem feito. Por tudo que Ele representa para mim, para você. Então, uma das coisas que nós temos que buscar é entender essa graça, é entender esse amor, entender esse cuidado de Deus por nós. Se a gente tiver plena consciência disso, nós vamos ser gratos. Né? Por isso que, quando a gente lê as cartas de Paulo, você percebe, né, que mesmo numa igreja difícil, Paulo ele é bondoso, ele é amoroso. Né? Ele fala para aqueles membros da igreja como um pai fala com um filho. Quando é para repreender, sim, mas quando é para encorajar, sim. E ele sabe plenamente porque ele viveu tudo isso. Eu entendo como Deus age comigo. Né? Deus poderia fazer uma coisa bem severa comigo, mas Ele não faz porque Ele tem misericórdia. Ele me leva a entender o erro. A gente entende graça, por exemplo, quando Elias vai lá no Monte Carmelo e faz aquele milagre tremendo, e ele sai dali, ele sai, sabe, esperançoso que o povo ia se dobrar diante de Deus, e aí vem a ameaça de morte sobre a vida dele, e ele fica irado, fala, Senhor, tira a minha vida, não tem sentido mais a vida, né? E ele fica tão revoltado, e aí Deus, o que Deus faz? Se fosse nós como igreja, você não tem fé não? O que você está fazendo? Você quer, você quer lá? Deus vai e trata ele com uma água geladinha e um pão quentinho. Come e descansa, Elias. Aí ele anda mais um tempo revoltado e Deus de novo, água e pão. Aí depois Deus se revela numa brisa, né? Vem uma tempestade, né? Deus, então vem uma brisa, e aí Deus fala para ele, Elias, olha o que eu vou te mostrar. Uma quantidade de pessoas que não se dobrou a Baal. Essa é a graça de Deus. É o cuidado de Deus pela vida de um homem que foi tremendo homem de Deus. Né? E que foi gracioso também. Assim como Deus é com nós devemos ser com os outros. Amém? Até que ponto você tem sido grato a Deus por tudo? Até que ponto? Nós somos gratos a Deus por tudo. Né? Será que o meu entendimento do que Deus fez por mim
impactado tanto a minha vida que eu tenho oferecido para os outros também, né? Como replicar essa graça? Como você pode replicar a graça que você tem recebido? A resposta para mim é gratidão e alegria. Olha que Paulo fala aqui, ó, toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, né? Quantas vezes você está dirigindo e você vem uma canção na mente e você começa a cantar, né? No carro, no banheiro, a gente pode cantar do jeito que a gente canta, ninguém vai falar que é feia a voz, entendeu? Pode cantar à vontade, né? Na igreja, vamos observar se você tem realmente esse dom, né? Eu já sei que eu tenho um dom, mas eu não sou orgulhoso, então eu não canto muito, né? Então cantar, sabe o que é isso? É você brotar do seu coração uma alegria. Não porque as coisas estão dando tudo certo, não, às vezes que a situação está difícil, fala, Senhor, vamos louvar o Senhor. Porque a tua graça me basta, então eu louvo a Deus, eu canto, eu leio um salmo, vem um salmo na minha mente, né? E aquilo impacta a minha vida, né? Como cultivar gratidão? Como que a gente pode cultivar essa gratidão, ser grato às pessoas, né? Eu sei que o Zé Alfredo já fez isso, de agradecer pelo dono do prédio, por tudo que nós vivemos aqui, né? Semana passada eu esqueci de falar que às vezes uma pessoa que não é da igreja, ela é tão feliz com a gente. Tem tantas pessoas falando para mim, pastor, eles chamam de Manuel, chamam de pastor, Manuel, não esqueça de me avisar o dia da inauguração do tempo que eu quero estar lá, né? Tem um homem que anda de bicicleta com o Zé Alfredo, o Claudemir, ele falou assim, olha, o dia que for a inauguração, não esqueça de me avisar. Eu falo para o Zé, você não esquece, porque eu vou estar lá, né? Tantas pessoas têm falado para mim, ó, eu quero estar lá, eu quero estar lá, eu quero estar lá, né? Quando nós fizemos aquele desafio, algumas pessoas que não eram cristãs abençoaram, né? Quem que moveu o coração delas a fazer isso? É Deus. É Deus que move o coração. Deus que move o coração do homem para abençoar. Deus faz ele enxergar algo que ele não está enxergando. E a gente tem que frutificar em toda a graça. Frutificar. Dar frutos de alegria e de gratidão pelo que Deus fez por nós. Eu tenho que caminhar dando frutos e agradecido a Deus por tudo que Ele representa. Nós temos todos os motivos, tá? Para viver uma vida agradecido. Amém? Amém. Vamos orar? Eu não sei que canção que nós vamos cantar agora. Eu queria que você que está aqui, que você pudesse colocar o seu coração diante de Deus, grato a Ele por tudo que Ele fez. Se você veio aqui hoje, e hoje você entendeu o que é a graça, você ainda não tem essa percepção, eu sou salvo. Eu não sei se eu sou salvo. Eu não sei se eu tenho a salvação de Cristo. Nós estamos sob a graça, né? Eu quero dizer para você que Deus oferece para você a salvação gratuitamente. Se você fala assim, Jesus, eu confesso com a boca que o Senhor é o Senhor, e em meu coração eu creio que o Senhor me salvou, você será salvo. Que fala Romanos, né? Se com a boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Eu tenho fé que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e Ele me salvou. Então, se você tem entendeu isso agora, que não é pelo seu esforço, não é pelo que você faz, mas é pelo que Jesus fez, a salvação está aí. A salvação tem nessa percepção. Amém, irmãos? E se você tem vivido triste, mesmo sendo salvo, fala, Senhor, me perdoa, mas eu vou viver
viver alegre diante do Senhor, porque a tua graça me basta, né? Todos os outros problemas que eu tiver, eu sei que o Senhor está na luta, eu sei que o Senhor está junto. Baixa sua cabeça agora, eu vou fazer um apelo. Se você que veio aqui hoje, você entendeu a graça hoje com relação à salvação. Tem alguém que entrou aqui e falou: não tinha certeza da minha salvação, mas hoje eu tenho, porque eu entendi a graça. Eu sou salvo pelo mérito de Jesus, Ele me salvou pela graça. Tem alguém aqui? Levanta a mão se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, nessa manhã. Tem alguém? Levanta a sua mão. Você veio aqui que não conhece a Cristo, quer entregar sua vida para o Senhor. Não tenha vergonha, isso não tem nada de místico, é um entendimento, é consciente. Eu creio, eu quero o Senhor Jesus na minha vida. Se você entendeu, se você não entendeu, quer conversar com uma pessoa sobre isso, conversa com alguém da igreja e fala: eu queria entender mais sobre isso. Agora, se você está com uma luta e você fala: Senhor, eu estou nessa luta, mas eu quero caminhar com o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção. Qualquer um desses dois apelos que eu fiz